Olha, seguindo com o projeto CEA em Casa, para você que ainda não visitou o nosso site, vai lá www.cea.org.br. Visite a gente. E com vocês agora, Vladimir Oliveira, com o tema Jesus, a melhor escolha. Agradecemos a casa por esse convite, pela oportunidade de estarmos aqui para conversarmos e refletirmos sobre um tema simples, mas ao mesmo tempo complicado. Jesus, a melhor escolha. Simples por quê? Porque falar de Jesus é fácil. Há 2000 anos falamos sobre ele e continuaremos falando sobre Jesus, como falamos aqui no mundo de provas e expiações, nos mundos de regeneração, nos mundos ditosos, nos mundos superiores, pois Jesus é uma estrela de primeira grandeza. E complicado por quê? Melhor escolha. Porque teremos que escolher. Em toda escolha haverá desistências. Então teremos que desistir da mala, das nossas imperfeições que carregamos. Vivemos um momento de pandemia, onde fomos chamados a escolher entre Jesus e o medo, entre a fé e o temor. Acreditamos na reencarnação, na imortalidade da alma, que a vida continua? Desencarnaremos de qualquer forma. Claro que temos que ter os cuidados e a preocupação com o vírus, mas ao longo da nossa caminhada, usamos excesso de todas as ordens, prejudicando o nosso corpo físico e a nossa caminhada espiritual. Então, não é só o vírus o problema que nos aflige. Vivemos num mundo de provas e expiações. Estamos mergulhados, a barca da nossa vida está navegando sobre um oceano denso, com maremotos, tsunamis. Vivemos com vírus, tráfico de drogas, contrabando de armas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, prostituição infantil, pedofilia, assassinatos, corrupção. Convivemos com a corrupção. E nesse oceano denso, estamos mergulhados em diversos vícios. Maledicência, o vício da bebida alcoólica, do fumo, das drogas, da gula, do sexo desvairado. E gostamos, inclusive pagamos. Para que a barca da nossa vida possa ir em direção ao porto seguro, precisamos escolher o timoneiro divino para conduzir a nossa embarcação a um porto seguro. Jesus é a melhor escolha. Caía a tarde, a multidão ainda se aglomerava na praia. Desde que o sol surgira, Jesus atendera a incontável número de pessoas, curando enfermos do corpo, enfermos da alma. As luzes da noite se acendiam e Jesus adentrou a barca de Pedro, deixando para trás um rastro luminoso de estrelas e conforto. Aquelas pessoas que se perguntavam: quem é este homem a quem as dores obedecem? Jesus, cansado, adormeceu e a barca ia tranquilamente no lago de Genezaré, até que, de repente, tudo se transformou. Uma tempestade, trovões, relâmpagos, ventos, e o lago se agitou. Os discípulos, desesperados, correram a acordar Jesus. Jesus, assim desperto, levantou-se rapidamente e ordenou à tempestade: calai-vos. Olhando para os seus discípulos: acalmai-vos. Homens, onde está a vossa fé? Os discípulos
voltaram aos remos, aliviados e envergonhados, e se perguntavam: quem é esse homem que os ventos obedecem? Pois, após ordenar a tempestade que calassem, os ventos emudeceram e as águas voltaram à calmaria. Somos dotados do livre-arbítrio. E no momento crucial da humanidade, fomos chamados a escolher entre Jesus e Barrabás. Quem nós escolhemos? E hoje, escolhemos Jesus ou Barrabás? Jesus ou o mundo? A porta larga ou a porta estreita? Nós, que abraçamos a doutrina espírita, a modo de Saulo, caminhamos pela nossa estrada de Damasco. E como Saulo, somos indagados todos os dias por Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas como assim? Eu não persigo Jesus. É o que a maioria de nós irá dizer. Então poderemos trocar. Quando Jesus nos falou: ficai à esquerda, vós que me negastes. Perseguimos Jesus, negamos Jesus, toda vez que nós não o escolhemos. Porque escolher Jesus é ir na direção de Deus, é seguir as leis divinas. E quando vamos para o sentido contrário, vamos no sentido de destruir, ao invés de construir. E nessa estrada de Damasco, Saulo toma a decisão de se transformar o homem velho em homem novo. Mas para isso, ele teria que fazer uma escolha. E ele escolheu Jesus. Escolhendo Jesus, como toda escolha há desistências, Saulo desistiu do eu, do meu, do orgulho, da vaidade, do cargo no sinédrio, da fortuna e dos bens materiais, com a frase: Senhor, o que queres que eu faça? Nós já somos capazes de falar ao Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus é a melhor escolha. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, sabendo das nossas dificuldades, nos enviou 2 grandes astros luminosos para nos ajudar na nossa caminhada, na nossa evolução. O primeiro e maior de todos, o astro Sol Jesus, que desceu a este mundo de miséria para iluminar consciências e perfumar corações. E nós optamos por Barrabás. Mas Jesus, que é o amor, prometeu que nos enviaria um Consolador. E nos enviou o Consolador. Mas para que o Consolador viesse, se fez necessário que viesse um outro astro luminoso, a lua cheia, que veio iluminar as noites dos nossos padecimentos, Allan Kardec, que nos trouxe a doutrina espírita, o Consolador prometido, que nos trouxe Jesus de volta. Kardec, conhecendo as nossas dificuldades para vencermos a nós mesmos, nos mostrou na questão 625 do Livro dos Espíritos qual a escolha que devemos tomar para vencer as nossas imperfeições, para caminharmos para Deus. A pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores: qual o espírito que Deus concedeu à humanidade, concedeu a nós homens, para nos servir de guia e modelo? É a resposta mais simples do Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus é o guia e modelo da humanidade, é a nossa escolha. Mas Kardec só veio nos lembrar o que Jesus já havia dito para nós quando ainda caminhava nas estradas poeirentas da Galileia. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, eu sou o caminho. Questão 625, guia e caminho da verdadeira vida, modelo. Jesus é o modelo que veio nos ensinar as leis divinas e as exemplificou.
Dos exemplos que Jesus nos concedeu, que nos deixou das leis de Deus, o perdão, o tão badalado, mas tão difícil perdão, Jesus, durante a sua caminhada, nos deu vários exemplos de perdão. E até hoje continua nos perdoando. Mas o exemplo principal do perdão, que até hoje repercute na história da humanidade, foi dado por Jesus quando, da ressurreição gloriosa, foi até os seus discípulos e os perdoou, porque somente João o acompanhou na hora da sua prisão, do seu flagelo, crucificação e morte. Só João, os outros discípulos o abandonaram e Jesus o perdoou. Nós perdoaríamos a Pedro, a Mateus, a Marcos? Nós perdoaríamos os discípulos? E graças ao perdão de Jesus, o Evangelho chegou até nós. Porque ao perdoar os seus discípulos, eles arregaçaram a manga e saíram a divulgar o Evangelho pelo mundo. E somando a esse perdão aos discípulos, voltamos à estrada de Damasco, onde Saulo, perseguidor cruel de cristão, foi perdoado por Jesus e se transformou em Paulo. Paulo, o apóstolo, talvez o maior divulgador da doutrina do Cristo. E graças ao perdão do Cristo, o Evangelho chegou até nós. Jesus, a melhor escolha. O Sermão do Monte de Jesus é a maior declaração de amor que a humanidade recebeu ao longo das eras. A forma, o conteúdo, a estrutura da Carta Magna do Bem são perfeitos, irretocáveis. O homem paz, Mahatma Gandhi, foi capaz de afirmar que se perdessem todos os textos sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Sábia observação, porque realmente ali se encontra o mais valioso guia de conduta de que se tem notícia. São várias as orientações, algumas brandas, outras mais enérgicas. Foi do alto daquele monte que Jesus nos falou que não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, conclamando-nos a fazer brilhar a luz que todos temos. Fala-nos também dos tesouros do céu, os únicos que levaremos daqui. Tesouros que a traça não come, que a ferrugem não corrói, nem que o ladrão rouba. São as nossas conquistas, os nossos valores morais e intelectuais, os únicos realmente que levaremos daqui para a pátria espiritual. Diz-nos também Jesus: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e será aberto para vós. Fez-nos deuses das possibilidades, das realizações, através de uma vontade pulsante em nosso íntimo. Do alto daquele monte, nos ensinou a orar, primeiro orientando-nos que a oração fosse feita em nosso quarto interno, depois que evitássemos o palavreado excessivo, fazendo do ato de conversar com Deus uma conversa amiga, destituída de ritos e pomposidades. Do alto daquele, por fim, recitou o Pai Nosso. Como esquecer aquela oração? Como esquecer aquele roteiro? Como esquecer aquele roteiro de luz? Ao longo das eras, quantas almas já se libertaram de seus sofrimentos atrozes nas asas do Pai Nosso vinda do coração? Quantas almas? E termina o sublime poema de forma majestosa e didática, dizendo-nos: todos aqueles que escutarem essas minhas palavras e a praticar, serão comparados ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se sobre aquela casa, mas ela não desabou. Construir a nossa casa sobre a rocha é colocar em práticas no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus.
De nada vale conhecermos o conteúdo, a forma, se elas não nos fazem homens e mulheres melhores, se elas não nos transformam em pessoas de bem. Construir a nossa casa sobre a rocha é amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Mas, para que possamos construir a nossa casa sobre a rocha, precisamos escolher como engenheiro, como arquiteto da construção dessa obra, Jesus. Jesus é a melhor escolha. E retornando à nossa estrada de Damasco, onde começamos como o homem velho em Saulo e finalizamos como o homem novo em Paulo. Então, com essa casa edificada, terminando a nossa caminhada na nossa estrada de Damasco, poderemos falar como Paulo: combati o bom combate, terminei a tarefa, mantive a fé. Já não sou eu quem vive, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Jesus é a melhor escolha.